De volta com o Educador Entrevista, sexto bloco, converso agora com o Dr. Álvaro Pereira, angiologista. Doutor, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, obrigado a vocês pelo convite, Luciano, é um prazer conversar com todos. Bom, hoje nós vamos falar de um tema, né? Amanhã a gente tem aí uma data específica, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito de vitiligo e... que é uma enfermidade que muitas vezes a gente ouve falar, mas conhece pouco, né, doutor? Pois é. Não é uma doença severa, não tem gravidade nenhuma, mas é extremamente incômoda do ponto de vista de aceitação social, né? Porque causa um estigma, né, da pessoa toda malhada, de cores e tudo. E é bem incômodo. As pessoas que têm vitiligo, elas se sentem muito incomodadas emocionalmente por causa daquilo. Não se sabe ao certo se elas já são emocionalmente instáveis e aí por conta disso acabam desenvolvendo vitiligo, porque o vitiligo, como várias doenças dermatológicas, tem uma influência muito grande. O estado emocional influencia muito as doenças de pele e as doenças inflamatórias de uma maneira geral, né? Sim. Mas hoje em dia parece que o mundo está melhor, isso é uma tendência meio natural de todos os preconceitos irem caindo, né? Uhum. Tem uma modelo famosa, mundialmente conhecida, Winnie, esqueci o sobrenome dela, que tem vitiligo, bastante vitiligo, ela é bem morena, bem escura, e aí o vitiligo fica mais evidente, né? Quanto mais escura a pele da pessoa, as manchas brancas ficam mais aparentes. E ela é muito bonita, né? Com as manchas, ela é uma pessoa super bonita, né? Tem quem consegue, né, olhá-la pela aparência que ela tem, esquecendo o fato de que aquilo é, na teoria, uma doença, né? Nem sei se dá para dizer que é uma doença. Uhum. Mas aí é uma pessoa muito bonita e isso está sendo cada vez mais aceito. E o Dia Mundial do Vitiligo é mais para notificar as pessoas, né? Para fazer com que as pessoas tenham consciência de que isso não é uma doença que pegue, existe uma tendênciazinha familiar, mas não é contagioso, não tem risco nenhum. Então, enfim, cada um é como é, né? E é interessante destacar, né, doutor, justamente isso, né? Eu queria começar falando da causa e esse fundo emocional está completamente ligado, né? O quanto isso é genético, o quanto é emocional, já se conhece uma causa específica para a doença? Então, na verdade não se conhece. Nós estamos falando assim como se todo mundo já soubesse do que nós estamos falando, né, Luciano? Mas para deixar claro, o vitiligo é uma doença, são aquelas pessoas que têm manchas claras no corpo. Uhum. São várias manchas dispersas, pode ser um número maior, um número menor, pode ser em várias regiões do corpo, em proporções diferentes, mas muito frequentemente eles começam nas mãos, no rosto, nos pés, no joelho, que é muito comum. São manchas de aspectos e formatos diferentes, né? E a pessoa acaba tendo literalmente duas cores, né? Uhum. Porque uma área mais escura é a cor da pele dela, natural, que seria o correto, e em determinadas regiões do corpo, as células que nós temos que fabrica a cor da pele, que é o melanócito, é o nome dessa célula, né? Essas células naquela região, só naquelas regiões da mancha, elas param de trabalhar, ou morrem, desaparecem. E aí você não tem pigmento naquela região, então ela fica completamente branca. É interessante que se tiver pelo naquela região, os pelos também ficam brancos, né? Então a pessoa fica literalmente malhado, né? E como a gente tem uma tendência de imaginar que nós somos todos de uma cor só, né? Quando você vê uma pessoa toda malhada, dá um impacto de curiosidade, pelo menos. E para a pessoa, se você olhar para ela com curiosidade, já é o suficiente para que ela se sinta incomodada com aquilo, né? Não existe uma causa clara, mas está relacionado é frequente você encontrar
outras doenças autoimunes de uma maneira geral, doença da tireoide, tem umas doenças específicas relacionadas ao vitiligo, essas pessoas podem ter. Existe uma tendência familiar, um pouquinho, 30% das pessoas que têm vitiligo, tem lá alguém na família que tem vitiligo também. Então, tem algumas causas. Estresse também pode ser um desencadeador ou pode piorar, né? A pessoa tem umas manchas, aí ela passa um período de estresse muito grande, aumenta o número de manchas, né? Isso também pode ser. E traumas severos, por exemplo, a pessoa atropelada, traumas grandes, né? Também desencadeia o vitiligo. Então, mas não existe uma causa clara para isso, não existe. Perfeito. Tem idade ou faixa etária ou ele pode surgir a qualquer momento, doutor? Pode surgir a qualquer momento. Em geral, aparece cedo na vida. E a pessoa fica com aquilo a vida toda. Né? Não dá para dizer também que tenha cura aquilo. Então, ela pode ficar um período com, um período sem, às vezes regride muito, bastante. Às vezes até regride, digamos, 95%. Vai? Então, fica bem, disfarça bem, né? E existe até maquiagem também para poder disfarçar aquilo, né? Para quem se incomoda muito, né? Perfeito. E é assim, é essa a regra. A Natália, colocando uma outra questão também, ela disse que tem o problema, né? E que durante a gravidez regrediu muito. Ela pergunta se tem relação. Tem sim, a gravidez é uma... Você vê, durante a gravidez, vê como tem uma coisa imunológica. Durante a gravidez, a mulher tem que ter uma resposta imunológica diminuída, para que ela não tenha para que ela não agrida o feto, né? Porque o feto não é ela, não é idêntico a ela, então para não correr o risco de que ela faça anticorpos contra o próprio feto, né? Então, o organismo faz um mecanismo de defesa e ela diminui as agressões inflamatórias que ela poderia fazer. E isso acaba beneficiando as doenças autoimunes. Todas as doenças autoimunes diminuem durante a gravidez. Então, isso leva a pensar, falar, tá vendo como isso é uma doença autoimune? São anticorpos que nós mesmos produzimos, que vai lá contra o seu melanócito, ele interpreta errado aquilo ali, porque ele está preparado para destruir um inimigo invasor qualquer, uma bactéria, digamos. Só que ele vai lá e ele se engana, ele destrói o próprio melanócito dele mesmo, achando que é uma bactéria. Isso que é uma doença autoimune, né? São anticorpos que agridem algumas estruturas nossas. E tem várias doenças autoimunes, do rim, glomerulonefrite, difusa aguda, tem várias doenças reumáticas, todas elas, né? São assim. E é sempre um errozinho do organismo, da nossa mecanismo de defesa, né? Mas o vitiligo não é bem claro, porque você não encontra anticorpos contra melanócitos. É uma coisa meio mal definido ainda, que a gente ainda não descobriu todos os detalhes. Quando se fala em tratamento, né, doutor, não existe um tratamento extremamente convencional, né? A gente começa a ver alguns bons resultados quando se fala, né, de doença autoimune, mas também a questão do laser e das luzes tem mostrado resultados satisfatórios. Pois é isso mesmo, é verdade. Existem algumas drogas que são classicamente utilizadas, como tacrolimus, que são uns moduladores da resposta imunológica. Corticoide também é uma opção de tratamento. E, em particular, para o vitiligo, as radiações com ultravioleta, que são aquelas câmeras do ultravioleta ou aparelhos de contato próximo, assim, né, que você irradia áreas específicas, é muito utilizado e funcionam muito bem. Por quê? Porque a radiação violeta, próximo ali do ultravioleta, é essa radiação que estimula a
a formação de cor, né? É como se o organismo precisasse se defender do ultravioleta, que de certa forma ele machuca ali a sua pele, ele causa algum dano, e o organismo, para se defender, ele estimula, faz com que as células, o melanócito, aumente muito a produção da melanina, que é o que dá o pigmento. É isso que acontece quando a gente toma sol, quando você vai à praia, a radiação ultravioleta, e todo mundo sabe isso, você só fica moreno se você tomar o ultravioleta. Então, se fala assim, se você tomar sol cedo é o melhor, porque tem um pouco de infravermelho, tem um pouquinho de ultravioleta, então vai estimular, você vai ficar moreno e vai receber os outros comprimentos de onda, não vai fazer tão mal, e você vai ficar moreno. O que faz você ficar moreno é o ultravioleta. Então, e se você está perdendo a cor, então se você estimular com ultravioleta, você aumenta a produção de cor. E realmente funciona. Melhora muito. A base do tratamento é esse conjunto de tratamentos que eu te falei, que é tacrolimus, algumas vezes corticosteroides, e radiação chama-se PUVA, que é um tipo específico de radiação ultravioleta. Existe ainda uma alternativa de radiação, que são os LEDs violeta, não ultravioleta. Porque essas câmeras de ultravioleta, que eram utilizadas antigamente para pigmentação, né, que as pessoas faziam câmera de ultravioleta para ficar morenas, quem não queria ir à praia ou no inverno, né? Hoje em dia é proibido, porque o ultravioleta ele pode causar algumas lesões severas, inclusive câncer de pele. Então, hoje em dia, o ultravioleta é destinado exclusivamente para clínicas médicas. Então, você precisa ter um supervisor médico que sabe ponderar o quanto que você pode receber. Essas radiações violeta, que também existem, que em alguns lugares na Europa tem isso, são câmeras do mesmo jeito que as câmeras de luz ultravioleta, existem umas câmaras de luz violeta. O comprimento de onda é maior, não é mais ionizante, que a gente fala, não é mais perigoso, mas só que ela é mais fraca. O efeito é menor do que o ultravioleta. E aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer mais vezes. Mas para quem quer fazer bronzeamento, ela, ao invés de fazer 4, 5 sessões com ultravioleta, ela vai ter que fazer 10, 15, 20 com o violeta. Mas não corre riscos, né? E hoje em dia, como existem essas placas de LED de uso domiciliar, né, que você coloca lá, compra uma plaquinha, elas custam muito barato, então você mesmo usa e faz em casa. Então, uma das opções hoje em dia para vitiligo e também para psoríase, porque também se usa PUVA para o tratamento da psoríase, né? É a utilização de placas de LED violeta, de cor violeta. Não existe placa de LED ultravioleta. Então, porque a violeta já é de uso domiciliar, então não tem como uma pessoa comprar por engano, né? Esses equipamentos médicos são maiores, grandes, elaborados. E as placas de LED, elas são mais simplesinhas, mais baratas, e também é uma opção muito boa para quem tem recorrente, né? Assim, sistematicamente, para quem tem pouco, uma área pequena, você vai até a clínica, trata, melhora muito, de repente vai demorar anos para voltar ao vitiligo, não tem sentido a pessoa comprar um aparelho para tratar em casa. Mas se você tem várias áreas do corpo, você teria que fazer um tratamento muito longo numa clínica, né? Então vale a pena ter uma placa de LED. Perfeito. Que aí você mesmo vai fazendo em casa. Ou faz um pouquinho de ultravioleta e outro tanto de violeta em casa para complementar, né? Esse é o modelo básico de tratamento do vitiligo hoje em dia. A Roberta colocando uma questão importante também aqui, que acho bom destacar, que a gente falou dessas ferramentas, né, que elas agem com frequências aí similares ao Sol, mas ela pergunta, né, a pessoa que teve a despigmentação lá,
Se expor ao sol tem que tomar um pouco mais de cuidado, essa área ela é mais sensível, ela pode ser mais comprometida. Que os cuidados quem tem aí as manchas deve ter, né, doutor, de precaução para não complicar, não virar algo de fato que cause preocupação. Isso é uma boa pergunta que ela fez, boa pergunta, porque o que acontece? Vamos imaginar uma pessoa bem morena, ela está acostumada a tomar sol e ela, via de regra, ela não tem problema muito com o sol, porque ela tem uma proteção muito grande, a pele dela, quanto mais morena, mais resistência ela tem. Se for muito branquelinho e você tomar sol, você já sai ardendo, queimando, né? Você sabe que você não aguenta o sol, não é? Então, aí a pessoa, quando tem vitiligo, o que acontece? Essa área branca dela, frequentemente são áreas que não tem nada de pigmento. Então, são muito sensíveis essa região. Então, se ela tomar sol ajuda bastante, mas ela precisa tomar muito cuidado. Então, ela tem que fazer exposição de tempos curtos, repetidas vezes, mas de tempos curtos. Não adianta muito usar fotoprotetor. Se você usar fotoprotetor, não deixa o ultravioleta entrar, não é? Mas seria uma forma de você usar um pouco de fotoprotetor, mais fraco, para poder tomar um pouco de sol. Se irradiar muito, aí você acaba machucando. É comum as pessoas que têm vitiligo acabarem tendo queimaduras por causa disso, exatamente por isso. Perfeito. Porque a área é muito sensível, ela vai, toma sol, ela sabe que melhora, porque realmente melhora, mas ela passa um pouquinho do tempo, isso, quanto tempo ela pode tomar sol? É difícil falar, porque depende de cada pessoa. Esse branqueamento não é homogêneo em todo mundo, e não são todas as pessoas que ficam completamente brancas. Elas podem ter um pouco de pigmento e aí ela tolera um pouco mais de sol, então é difícil falar. Na prática, a gente pede para a pessoa ir aos poucos, né? Ficar 5, 10 minutos no primeiro dia, né, de sol, né, que ela puder tomar, depois vai aumentando um pouco, vai aumentando aos poucos, 2, 3 dias depois de novo, até ela se adaptar a tomar um pouco mais de tempo de sol. E isso ajuda muito a repor o melanócito e a melanina, né? Ajuda bastante. Perfeito. E por isso é importante, né, a gente destacar a importância aí, doutor, talvez de se optar, né, pela ferramenta artificial, né? Até porque a radiação solar você não tem um controle, né? Tem dias que ela está mais intensa. A gente tem o hábito de acompanhar a previsão do tempo, mas um item que às vezes já aparece hoje lá dos institutos, que é o volume de radiação do período, a gente acompanha pouco, né? E justamente aí, às vezes parece que é um sol ameno, que não tem nada, mas a radiação está lá no topo. Pois é, isso é outro super problema. Inclusive, isso que você comentou, né? Existe uma variação constante do volume de radiação infravermelha e ultravioleta, que é o mais medido, né? De tempos em tempos. E em cada lugar que você está, existem variações grandes. Por exemplo, até há pouco tempo, eu de curiosidade sempre acompanhei isso, porque faz parte do meu dia a dia lá, então eu sempre olho, né? E tem um departamento de estudos meteorológicos e de radiação, que é do Oregon, que faz sempre mostrando detalhes sobre isso, e eles têm mostrado que está começando a ter ultravioleta A, que a gente nunca teve no planeta, né? Sempre teve, porque sempre ouvi falar de UVA, UVB, UVC, né? Então, perdão, eu falei UVA, mas UVA e UVB são os que a gente tem sempre. O UVA é um pouquinho menos perigoso, o UVB é um pouco mais perigoso, e o UVC é muito problemático, muito. E em alguns lugares da Terra, em determinadas épocas do ano, você já tem radiação UVC, que você passa a correr risco de vida, né? E isso vai mudando de época, tempo, lugar. Bom, agora não está geando, não está com neve
um monte de neve no sul do país que a gente não tem há quantos anos? Quantos anos? Exato. É assim mesmo. Doutor, gratidão sempre pela participação conosco, né? Eu espero aí que as pessoas tenham entendido, né? A gente tem que quebrar também o tabu desse preconceito ligado ao vitiligo aí, que as pessoas saibam o caminho para buscar o tratamento, mas acho que o primeiro tratamento é do preconceito, né? Já que é uma questão que não vitimiza ninguém, que não se pega. E nós deixamos sempre o espaço à disposição, doutor, para falar desse e de outros temas. Gratidão sempre aqui pela participação conosco. Ok, grande abraço, Luciano. Muito obrigado a todos os ouvintes. Um abraço a todos.